Olá, convidamos aqueles que nos acompanham às segundas-feiras às reflexões em nome do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe e nos permita que essas reflexões façam sentido em nossas vidas. O tema que será abordado é a esperança do recomeço. Com a doutrina espírita, nós nos aproximamos dos verdadeiros princípios da lei de Deus. E o consolo ele surge pela fé e pela esperança. A doutrina espírita ela vem cumprir esse papel do consolador prometido pelo conhecimento das coisas, fazendo com que passe a ficar muito claro a nossa origem, a gente saiba de onde veio, para onde vai e o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra. Ao falar de esperança, nosso coração se dá conta da saudade que sente de Jesus. A sua proposta, toda de amor e voltada a dias melhores, nos ensina a fazer uma avaliação. Nesse momento em que findamos o ano de 2020, retomamos a essa lógica de Jesus, quando, junto àquelas pessoas que gostariam de julgar e cumprir, se fazer cumprir a pena à mulher adúltera, e ele faz essa pergunta ao coração, sem que haja necessidade da palavra para responder, mas intimamente nós nos colocamos numa postura de olhar perante os nossos atos. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O objetivo dessa avaliação é direcionar o nosso aprendizado. Ao olhar ao erro, Jesus propõe: vai e não tornes a pecar. Porque o erro é uma parte do processo de aprendizado e deve ser transformado em estímulo de crescimento. A aprendizagem, ela fica muito clara na vivência, na demonstração, no comportamento que denota essa transformação interior. Então, o roteiro do Cristo, para fazer essa avaliação e verificar aonde estamos em termos de aprendizagem, é olhar para as nossas obras. São palavras do Cristo: porquanto cada árvore é reconhecida pelos seus frutos. Essa avaliação, ela se dá também do nosso aprendizado perante essa grande árvore, essa árvore frondosa que é o cristianismo. E nos colocamos aí como o viajor sedento que se detém sob seus galhos à procura do fruto da esperança capaz de lhe restabelecer a força e a coragem. Em relação à nossa ocupação aqui na Terra, podemos pensar como é essa questão da chegada no mundo espiritual. Não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Diante dessa mensagem cristã da esperança, de busca de força e de coragem, nós destacamos 3 tópicos desses ensinamentos dos Espíritos no sentido de compreensão da mensagem do Cristo. A nossa avaliação de postura diante do erro. Somos espíritos em aprendizado. Da mesma forma como nós julgamos, nós seremos julgados. A aprendizagem, ela vai se refletir nas obras. Hoje temos uma atitude, amanhã essa atitude renovada, e o parâmetro sempre vai ser nós mesmos. Então não tem por que nós nos compararmos aos outros, mas sempre uma melhora constante das nossas ações. E essa compreensão de que as nossas vidas, elas se interligam em experiências no mundo corporal e espiritual. Kardec produziu a Revista Espírita ao longo de 12 anos e as publicações serviram para estudo e maturação das ideias apresentadas. Na Revista Espírita de maio de 1867, encontra-se o relato do caso de Francisco, um rapaz de 12 anos que durante 9 anos passou por sofrimento contínuo, que nem o cuidado da família, nem o socorro da ciência puderam amenizar. Os sintomas do jovem apareceram quando ele tinha 3 anos, justamente na época que sua irmã nasceu. Com o tempo, Francisco percebeu também que sentia uma repulsa imensa pela irmã.
No entanto, sua irmã era doce e amável. Sentia repulsa pela irmã, mas se afligia quando a via chorar. Que conflito! Compreendia a injustiça da sua antipatia, mas seus esforços para superá-la eram impotentes. Essa antipatia não tinha origem nos ciúmes, mas de lembranças dolorosas de outras vidas, o que foi confirmado pela sua comunicação após a morte. Nessa comunicação, relata que a sua história era de um crime. Por mais que tenha passado pela expiação, o pensamento e a lembrança deixam impressão, tanto na vida na terra como na vida espiritual. Trazia consigo a visão da vítima e da mãe. Agradeceu aos pais por ajudarem nessa expiação. Relatou que estava mais feliz comparando a sua situação do passado com a do presente. Agradeceu e falou de um reencontro no futuro, esforçando-se para que a vida futura resgatasse inteiramente seu passado. A sua antipatia pela irmã e sofrimento vinha do remorso. Por isso sofria tanto quando havia. Não sabia a causa quando acordado, mas quando no estado de desprendimento do corpo sabia da causa sim. E isso era uma bênção, o esquecimento, porque senão o sofrimento seria ainda maior. Não foi bastante forte para poder fazer o bem àquela que não podia impedir de detestar, mas não queria que lhe fizessem mal. Já era o começo da reparação. Isso foi levado em conta por Deus, permitindo que cedo ficasse livre de uma vida de sofrimento. Porque o arrependimento na vida espiritual não bastava a reabilitação? Sofria até que a reabilitação estivesse completa. No mundo corporal havia o amor e o cuidado dos pais. O sofrimento corporal também pode ser aceito voluntariamente, como complemento da expiação ou prova para se adiantar mais rapidamente. Mas o sofrimento espiritual é imposto. Vamos refletir nas consequências. Vendo seus semelhantes sofrer e sabendo a razão disso, fica-se muito mais impressionado do que saber que são infelizes como espíritos. Podemos melhor explicar a causa dos seus sofrimentos. De certo modo, a justiça divina se mostra palpável aos nossos olhos. O sofrimento corporal é uma ocasião para os encarnados exercitarem a caridade. Uma prova para seus sentimentos de comiseração e, muitas vezes, oportunidade para reparar erros anteriores. Quando um infortunado se acha no caminho, não é por efeito do acaso. Os pais de Francisco cumpriram dignamente sua missão e agiram espontaneamente pelo impulso do coração. Se os espíritos não sofressem na encarnação, é porque na Terra só haveria espíritos perfeitos. Quando se faz toda essa análise dos lances da vida, das emoções, do sentimento, das lutas e dos desafios, e buscamos força e coragem para enfrentá-las, associados a essa convicção de que Deus está no comando de nossas vidas. Então trazemos uma reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo que diz respeito a essa avaliação da justiça divina. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se percrutasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Associamos então essa busca de força e de coragem para nos recolocarmos em inícios novos de hábitos e de mudanças necessárias, associando a esperança a essa mensagem de Emmanuel intitulada Teu Lugar. Surgem lances obscuros na existência nos quais aflições dispensáveis nos visitam o espírito, no pressuposto de que nos achamos fora do plano que nos é próprio. Quiséramos impensadamente exercer a função de outrem e ao mesmo tempo solicitar que outrem se encarregue da nossa. Isso, porém, seria tumultuar a ordem divina.
Não ignoramos que os emissários do Senhor nos conhecem de sobra aptidões e recursos. Qual ocorre aos engenheiros responsáveis por edificação determinada, que não instalariam o cimento em lugar do vidro, os organizadores da vida não nos designariam posição estranha às nossas possibilidades de rendimento maior na construção do reino de Deus. Dentro do assunto, não nos será lícito esquecer que a promoção é ocorrência natural e elevar-nos de nível, mas promoção realmente aparece tão só quando nos melhoramos conquistando degraus acima. A rigor, porém, urge reconhecer que nos achamos agora precisamente no ponto e no posto em que nos é possível produzir mais e melhor. A certeza disso nos fortalece a noção de responsabilidade, porquanto cientes de que a eterna sabedoria nos permitiu desempenhar os encargos pelos quais respondemos perante os outros, podemos centralizar atenção e força onde estivermos, para doar o máximo de nós mesmos na máquina social de que somos peças. Quando ocorra o pensamento que deverias ocupar outro ângulo no campo da atividade terrestre, acerena o coração e continua fiel aos deveres que as circunstâncias te preceituem, reconhecendo que em cada dia estamos na posição em que a bondade de Deus conta conosco para o bem geral. Desse modo, para que as tuas horas se enriqueçam de paz e eficiência no setor de ação que te cabe na obra do Senhor, se trazes a consciência tranquila no desempenho das próprias obrigações, é forçoso te capacites de que és hoje o que és e te vês com quem te vês, no quadro em que te movimentas e na apresentação com que te singularizas, porque é justamente como és, com quem estás no lugar em que te situas, e claramente como te encontras, que o Senhor necessita de ti. A esperança agora, ela tem essa base da justiça divina. A verdade se faz presente. E aí, se em tantos momentos tivemos dificuldade de confiança, agora podemos ter certeza de que há uma lei maior regendo nossas vidas. O esquecimento do passado é essa bênção que faz que todo dia a gente possa recomeçar as lutas aqui na vida corpórea, sem saber exatamente o quanto as nossas fragilidades possam ter perturbado as pessoas que estão conosco, mas reconhecer o nosso lugar e reposicionar nessa bênção do tempo que nós temos à nossa disposição para reconstruir. E como Deus é bondoso e amoroso, nos coloca em circunstâncias, em situações onde sempre encontramos o amor para nos dar suporte. Senhor Jesus, agradecemos pela chama de esperança que foi implantada em nossos corações nesse ano de 2020, ano em que a nossa Casa Espírita Jesus de Nazaré completou 70 anos de atividade junto a essa comunidade de Caçador. Tantas foram as falas, as preces, os atendimentos que se multiplicaram nesses 70 anos, com tarefeiros que apareceram de diferentes lugares, em tempos tão diferentes também, Senhor, desafios, mas nos sentimos fortalecidos pelo legado que foi transmitido a cada um de nós como uma chama acesa, e que nesse momento pedimos, abençoa todos os que te buscam, Senhor, nessas horas decisivas do nosso processo reencarnatório. Gratidão, Senhor, hoje e sempre, nos abençoa nessa família espiritual, nessa família corpórea, pelos amigos que têm nos sustentado nesses momentos desafiadores, mas também por todos aqueles que têm nos trazido os desafios de análise de nossas condutas. Abençoa-nos, Senhor, e seguimos confiantes nos teus passos, na certeza que atravessas as ruas dessa cidade, que está conosco em cada um momento familiar, de trabalho, fazendo desse ambiente físico na cidade de Caçador, em Santa Catarina, mas também nesses ambientes psíquicos, espirituais que se desdobram dos espíritos que nos acompanham no mundo espiritual, que passam por processos de reabilitação,
Rogamos, Senhor, por acréscimo de misericórdia, que nos abençoe a todos e nos ensine a ser felizes. Que 2021, que se aproxima, receba as novas propostas de recomeço como os nossos melhores projetos de crescimento, Senhor. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja.